Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso conteúdo online. Vamos falar hoje sobre o nosso módulo de contabilidade. Vamos falar o capítulo 4 hoje sobre contas. O que são as contas dentro do patrimônio de uma empresa, tá bom? Então vamos lá. Então primeiro vamos falar o que é o conceito do que são contas dentro do conceito administrativo da contabilidade. Então conta é o nome dado aos componentes do patrimônio. Então primeiramente a gente tem que entender que a conta que é criada é a forma que o contador identificou para facilitar a nomenclatura, a nomeação dos itens do patrimônio, tá? Então, conta ou conta contábil, como é mais comum, como é chamada dentro da contabilidade, é como os contadores nomeiam tudo o que acontece dentro de um mesmo agrupamento de itens que funcionem da mesma forma. Então, por exemplo, os componentes do patrimônio, como os bens, direitos e obrigações e o patrimônio líquido, têm uma nomenclatura específica. Os elementos de resultado, que são as despesas e receitas, têm uma nomenclatura específica também, que são as contas contábeis. Então, para facilitar o entendimento de todos os contadores que estão dentro da organização, para também ter uma visibilidade mais fácil sobre aquilo que aconteceu dentro da organização, tanto no ativo quanto no passivo, as empresas designaram as contas contábeis para agrupar todas as movimentações que acontecessem da mesma natureza. Então, por exemplo, toda vez que a empresa tiver um gasto com manutenção predial, que é pintura, conservação, compra de equipamentos para manutenção predial, limpeza de jardim, tudo que envolva manutenção predial que aconteça na empresa, vai ser lançado na conta de manutenção predial. Toda vez que a empresa, por exemplo, tiver um recebimento de vendas ou então tiver recebido de algum cliente, seja à vista ou a prazo, vai estar lá na conta duplicata a receber, que são todas as duplicatas que a empresa gerou e que vai receber de cliente. Tudo que a empresa tem para pagar para fornecedores vai aparecer na conta fornecedores. Isso não necessariamente precisa acontecer só no dia de hoje. Vai acontecer no dia de hoje, vai acontecer amanhã, depois de amanhã, no período de um mês, no período de 6 meses, no período de um ano. Então a empresa vai acumulando todas as movimentações que acontecerem da mesma natureza naquela conta contábil. Dessa forma, a empresa consegue, por exemplo, saber o quanto que ela gastou ou o quanto que ela recebeu no acumulado de um tempo naquela conta. Então, por exemplo, se a empresa quiser saber o quanto ela gastou de manutenção predial ao longo do ano, ela vai lá no Excel, geralmente é onde é aberta as contas da empresa, expande a planilha lá da conta contábil manutenção predial e vai ver que na somatória do dia 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, a empresa gastou R$ 5.000 em manutenção predial. Vou citar um exemplo, tá? Se ela tiver, por exemplo, que cortar custos para o próximo ano, ela sabe exatamente quais as contas que ela teve mais gasto no ano anterior, quais ela pode cortar, quais ela não pode. Então, as contas contábeis elas foram criadas para agrupar toda a movimentação de mesma natureza, para que o contador facilmente conseguisse identificar em valores o quanto ele recebeu ou em quanto ele gastou naquela conta contábil, na natureza daquela operação. Tá? Então, as contas contábeis têm essa natureza, fazer com que o contador tenha uma facilidade maior em identificar, por exemplo, quais são as contas que ele administrou, as contas patrimoniais, as contas de resultado e as contas de receita. As contas patrimoniais, por exemplo, são aquelas que representam os bens, os direitos e as obrigações. Então, a empresa vai, por exemplo, criar uma aba lá no Excel só de contas patrimoniais. Dentro dessa aba de contas patrimoniais vão estar todas as outras contas dentro dela. Uma aba só para contas de resultado, que são as contas que representam as despesas ou gastos. E uma aba só para contas de receita, que vão identificar tudo que foi faturado naquele período. A empresa pode fazer essa apuração mensalmente, semestralmente, anualmente. A contabilização depende de cada empresa. A maior parte dela faz o fechamento mensal de tudo que acontece nas contas contábeis. E depois faz uma conferência anual para fazer o fechamento de tudo aquilo que foi visto no decorrer do ano, tá?
E a empresa vai verificar a diferença entre tudo que ela tinha de bens somado ao que ela adquiriu nas contas de resultado, subtraída das contas de despesa, automaticamente vai justificar qual foi o lucro ou prejuízo que ela teve no decorrer do ano. A gente não viu lá no exercício que a gente fez para nota, separando as contas do ativo e as contas do passivo? A gente já fez esse exercício. A gente colocou lá conta caixa, conta banco, conta móveis e utensílios, do outro lado, conta fornecedores, conta salários a pagar. Então, todos esses nomes que a gente colocou lá no patrimônio são contas contábeis, que é o acumulado do que aconteceu, né, de operações daquela natureza, daquele significado, tá? Contas sintéticas. Então, dentro das contas, a empresa vai ter duas grandes contas sintéticas: contas do ativo e contas do passivo. A gente não fez o lançamento do patrimônio num gráfico em forma de T, onde tudo que era bens e direitos estava no ativo e tudo que eram obrigações e patrimônio líquido estava no passivo? Então, ativo e passivo são grandes contas, são contas maiores, contas sintéticas, são os grandes grupos do patrimônio da organização. Dentro das contas sintéticas vão estar as contas analíticas, que são aquelas que a gente nomeou e distribuiu no exercício entre ativo e passivo. Essas contas analíticas é que a gente vai entender agora o que cada uma delas representa nos bens, nos direitos e nas obrigações da empresa. Então, por exemplo, dentro das contas do ativo, que contas a gente pode encontrar? Contas contábeis, por exemplo, com o nome de conta caixa. O que significa conta caixa? É a reserva em dinheiro, em espécie, em moeda, ou aplicações no mercado que a empresa tem, mercado financeiro, na bolsa, por exemplo, que a empresa tem, tá? Então, toda vez que ela tiver uma movimentação de dinheiro em espécie na empresa, ela vai alimentar a conta caixa. Toda vez que sair dinheiro em espécie, ela vai retirar dessa conta caixa, vai debitar, tá? Então, banco, reservas de dinheiro no banco. Tudo que a empresa tem de dinheiro no banco vai ser movimentado na conta banco. Toda vez que alguém fizer um depósito, um cliente depositar, vai aumentar o patrimônio dela na conta banco, que também é uma conta do ativo. Lembra que é direitos? Duplicatas a receber, registro valores a receber de clientes. Então, toda venda vai ser movimentada na conta duplicatas a receber. Toda duplicata que entrar, entra no ativo. Mercadorias e estoque. Registra toda entrada e saída de mercadorias do estoque que a empresa tem, seja que ela produz ou seja que ela compre para revender. Também é ativo, é um bem que a empresa tem que ela pode vender e pode virar moeda. Veículo, toda vez que a empresa comprar um veículo novo, ela vai registrar isso no ativo dela. A gente tem que entender que veículo tem dois quesitos. Quando a gente compra um veículo, ele entra no ativo. Todas as despesas, por exemplo, de combustível, manutenção desse veículo vão ser lançadas lá no passivo, já que são despesas, são obrigações a pagar, não fazem parte do ativo. O ativo é só a compra do veículo em si, porque aumenta o patrimônio da empresa e esse veículo passa a ser integrado no patrimônio, tá? Então ele é ativo só quando a gente compra o bem. Depois as manutenções dele vai ser lançada no passivo. Imóveis. Essa conta imóvel registra, por exemplo, a entrada ou a venda de um imóvel que foi adquirido pela empresa. Então, se a empresa comprar esse imóvel que ela vender, porque aí vai entrar em espécie para ela também, vai ser movimentado no ativo. Então, quando aparece lá a conta imóvel, porque foi um imóvel que foi adquirido e vai ser lançado na conta do ativo, tá? Contas do passivo agora do outro lado. Que contas podem aparecer? Duplicatas a pagar ou fornecedores, quer dizer que quando você contrai uma dívida com algum fornecedor, você vai pagar ele, então é uma obrigação. Então vai estar na conta do passivo, que é a conta sintética. Conta duplicata a pagar ao fornecedor, conta analítica, que vai estar dentro do passivo. Salários a pagar. Então, despesa com salários ou funcionários, também é uma conta que é movimentada toda vez que o funcionário tiver seu pagamento, vai ser movimentado na conta do passivo,
tá? Mas o nome da conta vai ser conta salários a pagar. Então, no acumulado de um ano, por exemplo, o contador consegue saber o quanto que a empresa teve de movimentação só em folha de pagamento. Ele vai lá nas contas do passivo, vai lá, verifica qual é a conta com o nome de salários a pagar ou salários a pagar e vai somar lá de janeiro a dezembro quanto foi gasto só com folhas de pagamento. Se a empresa precisa, por exemplo, reduzir gasto e quer dispensar colaboradores, é ali que ela vai saber quem são os maiores salários, é ali que ela vai saber o quanto que ela teve de acumulado no decorrer do ano, tá? Ela não precisa ficar procurando em todos os lançamentos dela, ela vai direto nessa conta para ver o quanto ela pagou de salários no decorrer do ano. E por último, a última conta do passivo, patrimônio líquido, que representa o valor que foi investido pelos sócios ou então o lucro ou prejuízo acumulado que a empresa teve no decorrer do ano, tá? Também vai estar lá no passivo. Lembra que a gente falou que no passivo são obrigações mais o patrimônio líquido. É isso que eu chamei a atenção de vocês no exercício. O patrimônio líquido tem que obrigatoriamente entrar na equação do balanço patrimonial para que a soma do total do passivo seja igual à soma do total do ativo. O patrimônio líquido, a gente já falou, ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Pode significar que a empresa está numa situação líquida positiva, numa situação líquida onde ela ficou no prejuízo ou numa situação onde ela não teve lucro nem prejuízo, ela ficou zerada, pagou as despesas, mas não teve nenhum capital de giros ou nenhum valor de retorno, tá? Liquidez. O que significa liquidez? As contas do ativo, elas são classificadas em ordem decrescente. O que é ordem decrescente? Sempre do maior para o menor. Decrescente, nunca crescente. Crescente é do menor para o maior. Então, decrescente significa a conta de maior liquidez para a conta de menor liquidez. E o que significa liquidez? Liquidez é a facilidade com que um bem se transforma em moeda. Por exemplo, eu tenho um imóvel no valor de 400 mil. Esse imóvel, ele é de baixa liquidez. Hoje, no cenário que a gente vive, a gente sabe que é muito difícil você encontrar um comprador de um imóvel que queira comprar um imóvel num valor alto, ou então que até mesmo tenha dinheiro para comprar um imóvel no valor alto. Muitas vezes ele vai financiar, vai pegar carta de crédito com financeira, mas ele não tem 400 mil na mão para dar. São poucos, acontece? Acontece, mas é um caso em 1 milhão. Por isso que é uma baixa liquidez, ele demora para ser. Desculpa, acho que eu falei errado. O imóvel é de 400 mil, é de baixa liquidez. Ele demora para que consiga ser vendido. Então, a liquidez dele é muito baixa, ele se transforma em moeda de forma muito difícil. Diferente, por exemplo, que eu coloquei aqui, como por exemplo o estoque de uma empresa. Quando a empresa produz um material que fica lá no estoque dele, a liquidez desse estoque é muito alta, porque ela pode anunciar na internet, ela pode procurar clientes, ela pode vender de porta em porta, ela vende mais facilmente o estoque dela do que um imóvel que ela tenha, por exemplo, para converter em moeda. É mais fácil ela liquidar o estoque, vender mais barato para ter um lucro rápido, um giro rápido, do que ela ter que se desfazer de um imóvel, por exemplo, para precisar de um dinheiro rápido. O estoque vai vender mais rápido, então ele é de alta liquidez, ele facilmente se transforma em moeda, tá? Então a liquidez ela pode ser medida de 3 formas: alta liquidez, que é fácil transformação em moeda; média liquidez, que aí nem é alta, mas também não é baixa; e baixa liquidez, que dificilmente o bem se transforma em moeda ou demora mais para se transformar em moeda, tá? Então isso que significa liquidez, serve para as contas do ativo. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai, além de falar sobre o conceito de conta contábil, que é esse agrupamento das movimentações do ativo e do passivo dentro daquilo que aconteceu para cada uma das movimentações. Então, tudo que aconteceu na conta caixa vai para a conta caixa, tudo que aconteceu na conta banco vai para a conta banco, tudo que foi de salários a pagar vai na conta salário a pagar, tudo que for duplicadas a receber vai na conta duplicadas a receber. Então, a separação dos itens do patrimônio, bens, obrigações, bens, direitos, obrigações e também o patrimônio líquido, tudo que vai acontecer no patrimônio vai ser lançado em contas específicas. Além disso, eu quero que vocês entendam e fixem na aula de hoje sobre 2 conceitos muito importantes, sobre tudo que é débito e tudo que é crédito.
Vamos entender que o débito e o crédito, como a gente conhece lá na vida financeira, é o contrário que acontece aqui na vida contábil, tá? Na contabilidade, débito é igual à entrada de um direito. Toda vez que eu falar assim, entrou um débito na conta caixa, significa que entrou um valor a somar na conta caixa. Toda vez que eu falar saiu um crédito da conta caixa, significa que saiu uma obrigação a pagar da conta caixa, tá? Então, de débito para contabilidade é a entrada de um direito, crédito a saída de uma obrigação. Olha como é diferente essa informação na vida financeira, por exemplo, tá? Na vida financeira, débito, quando a gente fala assim, eu tenho um valor a debitar da minha conta corrente. Né? Muita gente fala, eu posso passar no débito, que é o cartão de débito, eu posso fazer um débito em conta corrente. Débito significa saída. Isso na vida financeira, tá, gente? Não na contabilidade. Na contabilidade a gente já falou, débito é a entrada de um direito, crédito a saída de uma obrigação. Para a vida financeira, e é aí que o financeiro se distingue totalmente da contabilidade, débito é a saída de uma obrigação. Vai sair, vai debitar da sua conta. E crédito é a entrada de um valor. Quando você vai falar assim para alguém, vou fazer um crédito na sua conta, eu vou depositar um valor na sua conta, vou fazer um crédito, um TED, um DOC, um depósito. Você está depositando, você está pagando alguém, creditando um valor a alguém. Quando você vai pagar o seu cartão de crédito, você vai pagar o cartão de crédito porque está acreditando na conta do banco o valor que você já usou, tá? Você está pagando. Então, a diferença entre crédito e débito na contabilidade e na vida financeira, tá? Então, tudo que eu fiz, toda vez que eu falar para vocês, um débito é uma entrada de um direito, crédito a saída de uma obrigação, tá? Então, para vocês entenderem aqui, eu coloquei até como que acontece na contabilidade e como acontece na vida financeira. Fixem bem esse conteúdo para a gente não ter dúvida no vocabulário que a gente vai usar aqui a partir das próximas aulas, tá? Então, finalizamos a nossa aula de hoje, os conceitos que eu queria que vocês fixassem. Façam para mim, página 279 e 280, questão 1 a 6, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem tirar comigo dentro do horário de aula de vocês. Não deixem de assistir o vídeo, não deixem de ver os slides durante o período de aula. Se tiver alguma dúvida, já me pergunta, tá? Leiam também o material de vocês. Se tiver alguma dúvida e se tiver faltando alguma coisa, também aqui na apostila de vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus.